Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje iremos entrar na última unidade, né, referente aí aos conteúdos pertinentes à disciplina de educação mediada por tecnologia, as ferramentas da web e a formação inicial do professor, né? Vamos explorar aí um pouco dessas ferramentas, né, da web e as tecnologias móveis, né, como elas estão impactando a formação inicial de todos nós professores e futuros professores, e de que forma o letramento digital se tornou essencial para a prática pedagógica da atualidade contemporânea, né? Então, nós vamos aí fazer uma reflexão sobre todos esses temas. Iniciando, né, falando sobre as ferramentas da web na formação docente. As ferramentas digitais, gente, elas são hoje em dia fundamentais para que nós que já somos professores, vocês, futuros professores, tenham acesso a conteúdos atuais, né, e que possam interagir aí com outros profissionais, e isso enriquece muito a nossa formação, né? Então, na web, deixa eu pegar aqui meu apontador laser, nós vamos ter acesso sempre a informações super atuais, atualizadas, né? Anteriormente, antes da existência da internet, e eu nasci nessa época, né? Quando não tinha internet, desculpa, tudo chegava de forma muito lenta e gradual para a gente, né? Hoje em dia, todas as informações chegam para a gente em tempo real. E então, no que diz respeito à nossa prática docente, essas informações atualizadas são muito importantes, né? A gente não pode fazer o nosso trabalho baseado no século retrasado, no século passado. Quanto mais informações atuais nós tivermos, melhor será a nossa prática docente. Nós vamos ter aí interação com especialistas de vários pontos do mundo até, né? Então, a internet facilitou muito essa interação. E podemos também criar ambientes virtuais de aprendizagem. Nós já temos, é claro, aqueles já prontos que nós podemos usar, mas também podemos fabricar nossa própria página na internet, já pensou? Então, essas facilidades vêm aí fazer com que a nossa prática docente seja enriquecida e ela não pode ser deixada de lado de forma alguma, né? Então, a EB veio para ficar, tá? Quem não tem muita familiaridade precisa correr atrás para adquirir essa habilidade, né, de mexer com essas ferramentas online, senão vai ficar para trás, tá? A aprendizagem flexível e personalizada. A personalização, né, é um dos grandes trunfos aí da tecnologia relacionada à educação. Cada aluno pode aprender, por exemplo, no seu ritmo, com conteúdos direcionados às suas necessidades, por exemplo, né? Quando eu vou fazer um curso online, eu posso escolher, né, as disciplinas que eu vou cursar primeiro, por exemplo, aquelas que eu julgo mais importantes. Então, essa personalização ela é cada vez mais presente, né, nesse ensino online. Cursos online e e-learning. O que é o e-learning, né? O e-learning, né, numa tradução livre, significa aprendizagem eletrônica. Ela é um modelo de ensino que utiliza recursos digitais e tecnológicos para promover aí o aprendizado, né? Geralmente por meio da internet. Ele pode ocorrer de forma síncrona, né, em tempo real, ou assíncrona, como nós estamos fazendo agora, em que eu fiz a gravação dessa aula, postei na plataforma digital e vocês acessam a qualquer momento, quantas vezes vocês quiserem, né? Por meio, né, desses ambientes virtuais de aprendizagem, que a gente chama de AVA, nós podemos postar lá vídeos, fazer fóruns, quizzes, né, e outros recursos aí de multimídia, né, que podem estar disponíveis aí para a gente fazer.
Então, toda essa aprendizagem online, ela vai estar adaptada às necessidades individuais do aluno, né? Então, se ele é mais visual, ele pode escolher assistir um vídeo. Se ele é mais do auditivo, ele pode escolher um podcast, né? E também se utilizar do seu ritmo próprio de aprendizagem, né? Nós sabemos hoje em dia, pedagogicamente, ninguém aprende igual ao outro. Então, essas ferramentas vêm fazer uma complementação fantástica, né, para os diversos tipos de aprendizagem que nós possuímos. Essa flexibilidade de tempo, de espaço, né, em que o aluno eles podem acessar os conteúdos no momento que quiserem, no local mais conveniente para esse aluno, né? Isso favorece muito a autonomia, né, desse aluno. Na personalização do ensino, nós vamos ter plataformas e-learning que permitem adaptar trilhas de aprendizagem, por exemplo, né, conforme o ritmo e a necessidade desse aluno. O acesso vai ser ampliado, possibilita que o ensino à distância, né, para diferentes públicos, inclusive em regiões remotas, que tenham acesso à internet, obviamente, mas que não tenha a possibilidade desse aluno se deslocar até um grande centro, né, para fazer um curso. Então, é maravilhoso, né, esse acesso ampliado desse tipo de aprendizagem online. Permite, né, a formação continuada, principalmente dos profissionais da educação. Essa modalidade de ensino, ela capacita, né, amplia a capacitação de professores, a atualização profissional constante de várias áreas do conhecimento e não só de professores, né? Qualquer pessoa, em qualquer profissão, vai ter acesso a essa formação continuada. E essa formação continuada, ela é muito particular, né? A pessoa precisa procurar. Todos os profissionais de todas as áreas têm que estar cientes que eles precisam continuar aprendendo, porque o mundo muda constantemente, né? Novos aprendizados estão sendo colocados aí à disposição de todos. Então, essa formação continuada ela precisa acontecer. Nós também temos o engajamento com recursos interativos, né? O uso de vídeos, jogos educacionais, simulações, fóruns colaborativos, isso tudo todas essas ferramentas tornam a aprendizagem mais dinâmica, mais envolvente, né? E engajam realmente os alunos nesse processo do ensino e aprendizado. Quando esse aluno toma consciência de que o aprendizado efetivamente está nas mãos dele e não do professor, o professor é só um mediador, quando o aluno toma as rédeas do seu aprendizado, aí ele consegue ir muito mais longe, né? Ele consegue perceber que depende mais dele do que do outro, né? E essa percepção é super importante para que esse processo de aprendizagem seja significativo e seja real. Ambientes de aprendizagem dinâmicos, né? As salas virtuais, elas permitem criar experiências mais engajadoras, né? Promovendo aí a participação ativa dos alunos. Quando vocês entram lá no Classroom, né? Aqui no Classroom, para assistir uma aula, para interagir com os colegas, para responder atividades, para fazer perguntas para o professor, né? Isso tudo é engajamento, né? E participação ativa de vocês no processo de aprendizagem de vocês. Algumas plataformas elas oferecem interação entre os alunos. Vocês podem no Classroom fazer interação, um responder para o outro, como já aconteceu, né? De vocês fazerem várias vezes a mesma pergunta, né? E aí outro colega chega lá, gente, a professora já explicou isso, é isso, 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 né? Então isso permite essa interação, essas plataformas permitem a interação. E façam essa interação,
Porque no Classroom, por exemplo, muitas vezes eu não posso responder na mesma hora que vocês fazem a pergunta, né? Mas se um colega viu e consegue responder, façam essa interação, ela é super válida. Então, a gente cria com esse hábito uma comunidade, né? Uma comunidade virtual que se ajuda, né? Faz essa interação aí de forma construtiva. Então, esses ambientes de aprendizagem, eles são super dinâmicos, né? Promovendo aí a interatividade entre todos. Desenvolvimento de habilidades digitais, uso de software educacional e ferramentas de comunicação online. É essencial, gente, que o professor em formação, como vocês, como eu, né, a gente vai estar em constante formação, né, aprenda a utilizar ferramentas digitais de forma pedagógica, né, de forma a fazer sentido no teu planejamento, porque isso amplia as possibilidades didáticas. Você consegue um mesmo conteúdo trabalhar de diferentes formas, atendendo aos diferentes tipos de alunos. Nós vamos ter alunos típicos, alunos não típicos, que requerem, né, algum tipo de adaptação, por exemplo. Então, independente até se você tem alunos típicos ou neuroatípicos, você tem que fazer essa adaptação para todos, porque mesmo os alunos típicos, neurotípicos, alguns têm alguma dificuldade em certa disciplina ou com certo conteúdo, e você precisa fazer essa adaptação. A adaptação ela é constante, ela não tem que ser feita só quando você tem um aluno autista, um aluno TDAH, TOD, com toque. Não, ela precisa ser feita de forma a contemplar todos os alunos, dentro de todas as suas limitações, né? Porque não é só o aluno neuroatípico que tem limitações, não. Os nossos neurotípicos também possuem limitações, né? Eu, por exemplo, eu não tenho TDAH, eu não sou autista, nada disso, eu não tenho nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, mas eu tinha muita dificuldade em compreender matemática. Né? Então, talvez eu pensando hoje, né, como professora, talvez na época em que eu estava sendo formada ali no ensino básico, faltou por parte dos meus professores utilizar uma metodologia diferenciada que fizesse, né, com que eu compreendesse aquele conteúdo. Mais tarde na universidade, eu tive um professor de matemática, nossa, eu tirei 10 na disciplina. Olha, imagina só, um 10 que eu nunca consegui tirar na educação básica, eu consegui tirar no ensino superior, na mesma disciplina que eu tinha dificuldade. Então, vai muito da metodologia, da didática aplicada, e diversificar é sempre muito importante para contemplar todos os tipos de alunos que nós iremos receber. Reflexão e prática docente, experimentação de metodologias e uso de recursos multimídia e interativos. A tecnologia ela também nos ajuda a refletir sobre as nossas práticas docentes, né? Quando a gente testa novas metodologias e avalia os resultados em tempo real, a gente reflete, nossa, isso aqui funcionou perfeitamente bem para todos os alunos, ou funcionou para o fulano, ciclano, beltrano. Então, eu vou ter que aplicar depois uma outra metodologia para contemplar o resto da turma. Gente, isso é notório, tá? Eu faço muito isso nas minhas aulas. Eu pego um assunto, eu faço a explicação desse assunto numa aula mais tradicional expositiva, e depois eu pego esse mesmo assunto e aplico de diferentes formas, utilizando metodologias ativas diferenciadas. Uma hora todo mundo vai conseguir compreender, né? Então usa vídeo, usa
aula prática, usa rotação por estações, usa recursos tecnológicos, e aí os alunos vão preenchendo as lacunas que eu não consegui preencher com a explicação, né? Então, essa experimentação de metodologias, ela precisa ser uma constante na nossa prática docente, justamente para, né, que a gente tenha aí uns resultados mais eficazes, né, nesse processo de ensino e aprendizagem. Atualização tecnológica, tendências em educação e inovações tecnológicas. O professor, ele deve estar em constante atualização, a tal da formação continuada, né? Porque, como eu já mencionei, as mudanças elas são bem rápidas, né, no campo, principalmente nessa área tecnológica. Então, devemos acompanhar as mudanças nas ferramentas, nas formas de ensinar e de aprender, né? A tecnologia ela é muito dinâmica e muda o tempo inteiro. Às vezes é até difícil de acompanhar essas mudanças, né? Eu confesso, nossa, eu estava usando tal ferramenta, aí já apareceu outra melhor, mais dinâmica, né? E eu preciso acompanhar isso, né? Esse esforço pela nossa parte é necessário, senão a gente fica para trás. Então, é necessária essa constante atualização, tá? E constante acompanhamento dessas mudanças para que a gente esteja sempre aprimorando as nossas práticas docentes. Desafios na mediação tecnológica: infraestrutura, habilidades digitais, resistência docente, né? São os 3 desafios que eu vou comentar. Apesar, né, dos avanços todos tecnológicos, a gente ainda enfrenta esses 3 desafios. Esses são os 3 desafios básicos, né? A infraestrutura. Muitas vezes a escola onde a gente trabalha, a localidade dessa escola, não tem acesso à internet. Aí não tem o que fazer, né, pessoal? Porque isso não depende só da gente, depende de políticas públicas, depende dos nossos governantes, né, darem àquela comunidade esse acesso. Então, a infraestrutura é a primeira barreira. Quando tem internet, não tem computador, então a internet é muito ruim, e aí não tem o que fazer. Nas habilidades digitais, né, a gente precisa desenvolver essas habilidades. Se eu ainda não possuo essa habilidade, eu tenho que procurar um curso de formação, né? Porque tem de monte, né? Curso de formação é o que não falta para aprender a mexer em ferramentas, para aprender a mexer com a internet. Então, procurem desenvolver essas habilidades, né? A formação insuficiente, né? E também, por último, aqui, a resistência de alguns colegas atrapalha muito, né, o uso das tecnologias em sala de aula. Tem gente que vive na idade da pedra e quer ficar lá, né? E não pode, pessoal. Nós vivemos numa sociedade super dinâmica, né? Ninguém fica estacionado no tempo, né? Por isso, todas as áreas, né, do campo da humanidade, social, tecnológica, elas sempre sofrem avanços e a gente precisa acompanhar os avanços. Por exemplo, língua portuguesa, ninguém fala mais voz-me ser, né? Porque a língua evolui, a língua não é estática. Se ela ficar estática, ela morre, como o latim morreu, né? Então, precisamos que essas mudanças aconteçam para a evolução positiva da sociedade e devemos acompanhar essas mudanças. Na pandemia, por exemplo, muitos colegas se recusaram a fazer aulas online e acabaram o quê? Perdendo o emprego, não desenvolvendo essa habilidade, ficando para trás, né? Hoje em dia, todas as escolas, elas só vão te contratar se você apresentar habilidades digitais. Você não pode ter resistência a essas ferramentas, porque é uma realidade que não vai mais mudar. Daqui vai só evoluir, né? Então, daqui a um certo tempo, talvez as aulas aconteçam mais de forma digital do que presencial,
né? O professor, creio eu, nunca vai ser substituído, mas nós precisamos utilizar essas ferramentas porque elas vão ser a principal ferramenta de aprendizagem, né? Então, procurem aí a sua formação. Não seja um docente resistente à tecnologia. Desenvolva essas habilidades digitais, faça cursos, né, que promovam essa habilidade. A web e as tecnologias móveis na educação. Né? As tecnologias móveis, né, como smartphones, tablets, os notebooks, né, elas ampliam aí o alcance da educação. Isso já é um fato, tá? Um fato científico até. Permite que o aluno estude em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu mesmo estou tentando fazer uma pós-graduação, né? Uma loucura, porque eu não tenho tempo para isso, mas de vez em quando eu entro lá na plataforma para fazer as minhas atividades online. E essa pós-graduação é 100% online, inteiramente online, até as avaliações. Né? Então, eu estudo da minha casa, deitada na minha cama, olha só que delícia. Né? Nem saio de casa para estudar. Então, o problema, né, o grande problema na verdade, né, com esses recursos educacionais à distância, são distratores. Né? Se eu estou em casa, aí eu dou uma olhadinha assim no celular, na rede social, aí pronto, já era. Por isso que veio a lei, né, que está proibindo o uso dos celulares pelos alunos da educação básica dentro da sala de aula, por conta desses distratores. Eles não têm ainda o discernimento necessário, o amadurecimento necessário para saber que na hora da aula a gente não pode usar o celular. Até os adultos não têm esse discernimento, né, nas aulas presenciais da universidade. Muitos dos alunos estão com o celular na mão vendo rede social em vez de estar prestando atenção para o professor. Né? É uma realidade, mas ali nós estamos tratando de adultos. Né? Eu não posso chegar, no máximo eu posso chamar uma atençãozinha lá, bora lá, pessoal, né? Prestar atenção na aula e tal, mas nada além disso. Mas com adolescentes eu posso ir um pouquinho mais longe, eu posso tomar o celularzinho dele e devolver só no final da aula, né? Mas isso não é o suficiente. Então, precisou vir uma lei. Mas não é que a gente não possa mais utilizar os celulares. A gente pode sim, com fins pedagógicos, na hora certinha, eu posso pedir para o aluno pegar o celular que nós vamos utilizá-lo, né, na aula, né, durante a aula, com alguma pesquisa, por exemplo. Né? Mas o problema dos distratores ele é muito real e é um problemão para a gente, né? Aqui no final, aprendizagem móvel. M-Learning. O que é o M-Learning? O M-Learning é uma sigla para Mobile Learning, que é um modelo de aprendizagem que utiliza justamente esses dispositivos móveis, né, como os smartphones, tablet, notebook, né, para acessar conteúdos educacionais a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, isso daqui já é uma realidade há muito tempo, né, pessoal? Não é tão recente aqui. Antes da pandemia, a gente já usava o M-Learning, às vezes sem saber, né, mas utilizava. O legal, né, dessa aprendizagem móvel é o acesso aos conteúdos variados. Então, eu tenho um tema, eu jogo um tema para a sala, né? E aí eu peço para eles, eu posso pedir para eles pesquisarem esse assunto através de documentos, né, artigos científicos, vídeos, podcasts, vai ter um monte de coisa, um monte de conteúdo super variado sobre o mesmo assunto, animações, né? Então, é uma forma bem legal de você apresentar conteúdos para os alunos, né? Então, usem e abusem da aprendizagem móvel, tá? Ela é super válida e ela deve ser uma constante aí nas nossas aulas. Impactos educacionais das tecnologias móveis, né? Além da personalização,
As tecnologias ela aumentam o engajamento, né? Porque agora todo mundo quer usar a tecnologia, porque é muito legal, todo mundo vai na onda, né? Quando começaram a criar os desenhinhos com a IA, todo mundo foi na onda e tal, e isso gera engajamento, né? E facilitam aí a formação continuada dos professores. Então, os impactos, né, dessa educacionais dessas tecnologias móveis é tornar a aprendizagem mais personalizada, mais colaborativa, né? Porque nós temos comunidades na internet que fazem discussões sobre variados assuntos, tá? Gera engajamento, motiva, né, esse aluno ali na aprendizagem daquele assunto que você está ministrando naquele momento, quando você usa essas tecnologias educacionais, né? E promove a nossa formação continuada de forma mais facilitada, sem a gente precisar sair de casa. A gente que é professor e vocês que serão futuros professores vão sentir na pele o que é o cansaço de 12 aulas por dia, né? Cada aula tem aproximadamente 50 minutos. Se a gente arredondar, você passa 12 horas ministrando aula em um dia. Isso é extremamente cansativo. Você quer chegar em casa, não quer sair para lugar nenhum. Né? Eu tô nessa vibe. E aí, essa formação continuada de forma online facilita muito a nossa vida enquanto docente e facilita a vida do aluno também. Desafios das tecnologias móveis. Desigualdade de acesso, né? Nem todo mundo tem acesso de forma equitativa. Isso se tornou muito evidente durante a pandemia, né? Muitos alunos tinham internet em casa para receber os materiais, para ter aula online, e outros não. Né? Ou então a internet era muito ruim. Então eu ainda tenho essa desigualdade de acesso. Né? A formação docente, né, que precisa ser continuado, o professor tem que estar em constante capacitação, não esperar só da instituição, tá, pessoal? Isso é da sua formação pessoal, então sempre está atualizado, né? Privacidade e segurança de dados, isso aqui é muito importante, né? É uma lei, né? A lei de acessibilidade, a lei de segurança de dados, né? Todos têm que ter privacidade e segurança ao navegarem na internet. Né? Então, é fundamental garantir, né, o acesso equitativo à tecnologia, mas isso aí não depende da gente, né? Porque a gente não é o presidente, a gente não é governador, não é prefeito, não é deputado, né? Então, cabe a eles criarem essas políticas públicas da equidade tecnológica, né? Capacitar os professores para que eles possam utilizar com responsabilidade e segurança essas tecnologias e promover essa responsabilidade e segurança para os seus alunos também, tá? O Moodle como ferramenta educacional, né? Mas o que é o Moodle? Né? O Moodle é uma sigla também, tá? Vou tentar falar em inglês ela. Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Eita! Traduzindo, né? Eu não vou traduzir não, tá? Mas a gente falando o que é esse Moodle, afinal de contas, né? Ele é uma plataforma de gestão de aprendizagem. Ela vai ser usada para criar ambientes virtuais de ensino. Ele é um software, né, de livre código, de livre acesso, de código aberto, amplamente utilizado por instituições de ensino, né, para oferecer aí os seus cursos à distância, apoiar o ensino presencial, como o Classroom. O Classroom é um tipo de Moodle, o Ava é um tipo de Moodle, tá? Com recursos digitais. Ele permite que os professores organizem os conteúdos, acompanhem o progresso dos alunos,
promovam a interação online através de fóruns, né? Tudo em uma única plataforma que é flexível e personalizável. Então, o Classroom é um Moodle, tá? E esse tipo, né, de sistema, ele permite que a gente organize, que a gente distribua tarefas, que a gente acompanhe os alunos, que a gente avalie as atividades educacionais, tudo de forma digital, tá? Centralizando ali os recursos entre recursos materiais, né? Quando a gente posta ali artigos para vocês lerem, quando a gente faz um fórum para vocês interagirem, as tarefas e avaliações por meio do Google Forms, por exemplo, que vocês fazem muito, né? Tudo isso em um único ambiente digital. Né? O LMS para cursos online presenciais faz tudo isso também. Tá? É a sigla para Learning Management System, ou Sistema de Gestão da Aprendizagem, que vai estar dentro do Moodle. Tá? Então, o Moodle é uma plataforma digital onde você pode personalizar para montar um curso online. Lá dentro do Moodle você consegue gerir esse conteúdo e gerir os usuários que estão interagindo lá dentro da plataforma e ele gera interatividade e permite que o professor faça as suas avaliações. As vantagens do Moodle, né? Ele é de fácil uso, né? Então ele se destaca ali por ser intuitivo, flexível, contar com uma comunidade ativa que compartilha recursos, que dá suporte, né? O custo-benefício dele é muito bom, porque é barato, é gratuito muitas vezes, né? Nós vamos ter plataformas de Moodle gratuitas, outras pagas, e as pagas são bem baratinhas, né? Então, isso tudo é vantagem do Moodle. Eu posso montá-lo, você, ó, que está se formando agora, você não quer ir para dentro de uma sala de aula, você pode montar um curso online usando uma plataforma do tipo Moodle, por exemplo, né? E aí não ter que encarar aquela turminha com 45, 50 alunos, vai ser tudo online. Desvantagens do Moodle, né? Apesar aí dos benefícios, o Moodle requer uma infraestrutura, né? Então ele é dependente de uma infraestrutura. Ele tem que ter um suporte técnico muitas vezes, porque pode dar errado, né, gente? A internet, a tecnologia, ela não é infalível. Ela pode acontecer ali alguns erros, né, durante o percurso. Isso pode ser um obstáculo em algumas instituições. Né? Na curva de aprendizado, a curva de aprendizado aqui, na desvantagem, né? Primeiro, o que é a curva de aprendizado? Ela se refere ao tempo, ao esforço necessários para aprender, né, a usar uma nova ferramenta. Então, você vai ter ali sua curva de aprendizado, né, relacionado a essa ferramenta tecnológica, né? E aprender a usar de forma eficiente, às vezes, leva um tempinho aí, né? Quanto mais complexa for a ferramenta, mais acentuada vai ser essa curva, né, de aprendizado, ou seja, vai demorar mais, né, tempo para o usuário ficar confortável e domine toda a funcionalidade dessa ferramenta. Né? Então, às vezes, essa curva de aprendizado vai ser mais curtinha quando essa ferramenta é mais fácil e intuitiva, mas ela vai ser maior quando essa ferramenta é mais complexa para ser usada, né? Apesar do Moodle ser aí considerado uma plataforma intuitiva, ele possui muitos recursos, muitas configurações, né? O que pode ser aí desafiador no início desse processo. Né? Os professores que não têm muita familiaridade com ambientes digitais podem levar aí
um certo tempo para aprender a navegar no painel administrativo, para configurar as atividades e avaliações, né, para organizar ali o conteúdo de forma eficaz, né, para não deixar atrapalhado para o aluno, para utilizar os recursos de fórum, questionário, relatório. Então, são muitos detalhes que o professor tem que aprender. Né? Então, eu preciso ir aprendendo com calma, né? Procurar um suporte técnico, muitas vezes na internet, o próprio YouTube, ele ensina como mexer em várias ferramentas, você pode procurar lá vídeos que você vai conseguir encontrar. Né? Então, essas são as desvantagens, né? Às vezes a necessidade de um suporte técnico e a dificuldade que algumas pessoas têm de conseguir aprender tudo muito rapidamente. Letramento digital. O que é esse letramento digital? Né? O letramento digital, gente, é a capacidade de compreender, de utilizar, de avaliar e criar informações por meio das tecnologias digitais, tá? Então, vai além de apenas saber operar um telefone celular ou um notebook, tá? Vai envolver aí o pensamento crítico, a capacidade que você tem de se comunicar de forma eficaz, a ética no uso da informação, tá? Que é muito importante, principalmente no quesito plágio. Você tem que tomar muito cuidado com o que você compartilha e ver se esse compartilhamento é liberado, se não é proibido, tá? A participação ativa nos ambientes digitais, também com o corre-corre do nosso dia a dia é muito difícil. Nós, professores que estamos tanto nos cursos presenciais quanto nos cursos EAD, né, temos muitas turmas, é muita coisa para dar conta, às vezes fica um pouco difícil da gente entrar todo dia para falar com vocês, né? Isso é um probleminha, né? Mas nós temos aí alguns elementos chaves nesse letramento digital que a gente precisa mencionar. A navegação e pesquisa eficiente na internet. A gente precisa aprender a navegar e a pesquisar de forma eficiente, né? Precisamos fazer uma avaliação crítica na qualidade, na confiabilidade das fontes online. Pelo amor de Deus, nunca mais utilizem Wikipedia para pesquisa. Por quê, professora? Porque a Wikipédia é um site aberto, qualquer pessoa pode chegar e alterar o que está escrito lá. E a gente sabe que nem todo mundo, infelizmente, né, é do bem. Então, uma pessoa pode chegar lá no Wikipedia com mais intenções e fazer modificações naquele texto. Aí, quando você pesquisa a Wikipedia, você coloca lá no seu trabalho, tudo da Wikipedia, né? E aí tem um monte de informação errada. Tá? Então, não façam isso. Vocês têm que procurar em plataformas de repositório, que são plataformas geridas por instituições de ensino, né? Plataforma CAPES, a plataforma Cielo, deixa eu ver aqui, da USP, né? Dessas universidades públicas, todas têm plataformas de repositório com artigos científicos. E aí sim é confiável, né? Então, muito cuidado com essas fontes, tá? Produção de conteúdos digitais, como textos, vídeos, apresentações, interações em redes sociais, né? Isso tudo faz parte do letramento digital. Você saber produzir esses elementos, né? Digitar um texto, formatar esse texto, produzir um vídeo como eu estou fazendo agora, né? Fazer essas interações em redes sociais da forma adequada, sem xingamento, né? Por exemplo. A gente precisa também desenvolver uma responsabilidade social, né? Incluindo a proteção dos dados, conduta ética, né? Quando a gente vai interagir e a comunicação, desenvolver aí uma habilidade de comunicação mais eficaz, como escrever um texto de e-mail, como produzir um fórum, como gerir plataformas virtuais e redes sociais, né? Isso tudo está dentro do letramento digital,
tá? Então, vai muito além de só saber usar a tecnologia. Vai envolver interpretar, produzir, comunicar, né, com criticidade, né, nesses ambientes digitais, principalmente se ele for um ambiente digital educacional. A importância do letramento digital, né? Ser letrado digitalmente significa participar da sociedade atual, né? Quem não é letrado digitalmente está à margem, né, dessa sociedade, pois cada vez mais as nossas interações são mediadas pela tecnologia, né? O cidadão digital, ele precisa saber mais do que usar a internet, ele precisa se posicionar de forma respeitosa, né? Entender o que lê, que muitas vezes a pessoa lê, mas não interpreta, não sabe interpretar e não está entendendo nada do que está lendo, justamente para aprender a identificar fake news, que infelizmente é uma realidade, né? Que todos os dias a gente se depara com fake news e nós precisamos, né, nos posicionar frente a isso, avaliar, criticar, né? E não acreditar logo de cara em tudo que a gente lê, pelo amor de Deus, tá? Não dá para confiar. A gente precisa participar ativamente das discussões, das decisões que afetam a nossa vida, né? Estar letrado digitalmente é um requisito básico no mercado de trabalho, no ambiente educacional de hoje. Quem domina essas competências, né, tem mais oportunidades e maior independência nos estudos, maior independência na carreira, né? Isso é uma realidade. A inclusão digital não é só ter acesso à internet, é saber como usá-la, né, de forma significativa. Então, ensinar letramento digital é promover a cidadania, promover a igualdade de oportunidades. Né? Você chegar com o aluno e dizer, vamos pesquisar tal assunto, e você direcionar essa pesquisa, justamente para ele não pesquisar na Wikipedia, né? Para mostrar para ele que tem locais que não são confiáveis na internet. E isso você vai estar ajudando o teu aluno nesse letramento digital, a ter uma participação cidadã na sociedade, ter uma vida profissional e educacional mais significativa e ser incluído digitalmente. Inclusão digital não é só ter um celular e acesso à internet, tá? Como já foi dito, é saber utilizá-la com sabedoria. Desenvolvendo o letramento digital, né? É importante a gente propor atividades práticas que incentivem a análise crítica dos conteúdos, né? E a produção digital desses alunos. Muitos professores dizem, esses alunos só fazem trabalho agora utilizando a IA, né, o chat GPT. Mas se você não ensinar o seu aluno como usar o chat GPT, ele vai utilizar da forma errada. Você não pode utilizar o chat GPT para pedir para ele fazer o teu trabalho, né? Você tem que usar com sabedoria. Você tem que usar como uma ferramenta de complementação. Senão, realmente, né, a gente não vai andar. Então, promover pesquisas online, direcionando essas pesquisas. Olha, nesse site você pode, nesse aqui você não pode. E explicando por que não pode. Né? Tem que incentivar a criação de textos de forma digital, de vídeos, documentários. Nossa, recentemente eu pedi para os meus alunos do projeto de vida da educação básica produzirem um vídeo mostrando o local preferido deles aqui na nossa cidade, na cidade de Manaus, que é a nossa cidade. Gente, saiu cada vídeo lindo, né? Porque isso foi direcionado, foi muito bem pensado, foi muito bem explicado de como deveria ser feito o vídeo, o que deveria estar no vídeo. Então, se precisa dar essas orientações, não é só passar o trabalho e se vira, né? A gente precisa fazer essa mediação. E precisamos também incentivar a participação em fóruns, né? Joga uma pergunta lá na plataforma que você utiliza com os seus alunos e incentiva que eles interajam lá. Né? Nós não fizemos
os fóruns, eu costumo fazer fóruns, né, no Classroom, só que com turmas muito grandes não tem como eu acompanhar. Mas com turmas menores, né, de até 40 alunos, dá para a gente fazer fóruns legais, né? Então usem essas ferramentas, essas atividades práticas variadas, justamente para desenvolver esse letramento digital nos alunos, tá? Concluindo nossa aula, tá? Nossa, a aula ficou comprida pra caramba, né? Então vamos lá. A conclusão, né? A tecnologia, ela nos trouxe novas possibilidades, inclusive para o campo educacional, né? Então cabe a nós, professores, aproveitá-las da melhor forma, né? Enfrentando ali os desafios que vão acontecer, tá? Ninguém nasce sabendo, a gente não tem que ter vergonha de dizer não sei, só tem que ter vergonha de dizer que não vai procurar saber, né? Você precisa desenvolver essas habilidades, né? E abraçar as oportunidades. Então, isso tudo transforma a nossa forma de educar, né? A sociedade, né? Traz novos desafios, mas também traz muitas oportunidades, principalmente de trabalho, quando você está preparado para isso, né? A preparação docente é muito importante. Então, estejam sempre à frente, né? Procurem sempre desenvolver essas habilidades e competências necessárias para o nosso mercado de trabalho atual e do futuro. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Tchau, tchau.